Cara, enfim. Deixa eu falar um negócio aqui que é crucial pra galera do podcast. Isso aqui gera uma confusão. Palavra boa, cara, crucial. Convidado importa? Claro. Eu acho que importa. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, eu costumo dizer lá internamente lá que, pô, eu sei fazer uns programas que dá gente pra cacete assistindo. Mas porque eu sei quais são os assuntos que a nossa galera quer ver. Entendeu? Então, importa. Que essa pergunta ela tem que ser entendida. Você tá falando, convidado importa o fato dele ser famoso ou o fato dele ser bom? Convidado bom, não interessante. Não precisa mais ser famoso. Não precisa ser famoso. Essa acho que eu falei mais nesse sentido, tipo assim, o convidado famoso. Eu preciso levar, o Muzi. Tem gente que fica famoso pelo podcast. Tem vários exemplos. Hoje menos. Hoje menos, mas muita gente... Não, ainda acontece. Eu sei, ainda acontece. Teve uma época que a gente conversava lá que, pô, a gente é os kingmaker, entendeu? A gente faz, assim, tem uns caras que vão lá e eles surgem, entendeu? Pô, vocês fizeram muito isso. O lance desses programas, assim, que se tornaram relevantes é que eles eles chancelam alguns caras, né? Então o cara vai lá, porra... Ele adquire uma certa autoridade, porque, afinal de contas, ele foi num lugar relevante. E, porra, e com isso surgem os caras muito chatos, entendeu? Quer te pagar pra ir lá sim. E tal. Eu falo, meu irmão, não é assim que funciona e tal. Tem uns caras chatão. Pra mim, a pergunta de convidado, assim, é uma dança, cara. É uma dança, entendeu? Numa dança é importante quem conduz e quem é levado, entendeu? E numa conversa você muda esses papéis. Mas na teoria você está conduzindo aquela dança. Então se a pessoa pisa no seu pé, se a pessoa não sabe dançar é mais difícil. Mas o convidado importa muito. A gente tem muita dificuldade quando o convidado trava aquela coisa que não dá. Mas eu acho que é o grande chamariz do podcast. Para você ter uma ideia, existem, como o Vilela falou, pessoas que não são um perfil sinistro nas redes sociais, tem muito. Mas o que se produz naquele programa ali, às vezes esse programa nem tem muita gente no ao vivo. Esse lance. No ao vivo não tem muito e depois com o tempo ele vai bombando. E vai bombando. Isso acontece. Porque os cortes chamam os caras... Assim, vem um corte com um assunto muito interessante que o cara assiste, pô, gostei. Vai lá e assiste o programa, entendeu? Sim. Isso acontece pra cacete. Acontece não, porque muito. eu tô perguntando porque você pensa assim... Eu sei que são estilos de produtos diferentes aqui, mas você pensa lá no Nerdcast. O negócio dos caras não é o convidado. Não. Eles têm ali um grupo de, diferente. 15 amigos que eles vão circulando ali entre as pautas e aquilo funciona. Sabe um exemplo bom? O Ticaratica. Meio que não importa. Ticaracatica. Ticaracatica, é difícil falar o nome. Meio que, claro que importa o convidado, mas a presença dos dois é tão importante quanto. A galera tá pra ver os dois, Você assiste pra ver o Bola dando risada. Né? Dificilmente alguém assiste pra vou ver o Vilela, o que ele acha daquilo. Não, ele tá lá pelo convidado e por acaso eu sou um cara que conduz a conversa do jeito que ele quer. E tem alguns programas como o Nerdcast, o Ticaratica, que o cara quer ver Mas acho que no dois. YouTube é mais... Acho que o produto de áudio ele é mais fácil. Tanto que a gente vê aqui, às vezes tem um programa que vai mal no YouTube, no Primocast, e ele vai bem no Spotify. Qual que é o que vocês entenderam disso? O que vai bem no áudio? Cara, porque o cara do YouTube, ele vai mais pelo convidado, eu acho. O cara do visual, ele é mais cara, porra, não é o Cariano, eu não quero ver. Não, é tipo assim, o visual importa, sabe? No áudio, ele vai pelo assunto, às vezes ele vai mais quem é. É tipo episódio novo. Tá. Entendeu? O Primocast, a gente cresceu muito nisso, que era o cara na semana, ele fala assim, podcast novo, vou ouvir, não importa quem seja. No YouTube, o cara já é mais seletivo, tipo, vê as thumbzinhas, fala assim, não, aqui não tem... Pô, entre o Muzi e esses três são um assunto aqui. O Nerd, a gente tá dando exemplo desses caras porque esses caras estão indo bastante. Você deu exemplo no Nerdcast, né? Sim. Cara, eu sou fãzaço dos caras e não importa quem tá lá, eu tô ouvindo, entendeu? Sim. É um caso diferente. Total. Eu sou assim com o MRG também. Cara, o MRG eu tô viciado, cara. Também é muito bom. Tá merda, cara. Tô viciado. Afonso com 2 F de faca. Muito bom. Afonsinho Orzolano. O que você acha, Primo? O convidado importa? Cara, eu aprendi no YouTube que o que mais importa é o título. Mais que o conteúdo, inclusive. Sem dúvida. Sim. O conteúdo ele é necessário para você ter a pessoa voltando, né? Mas para você crescer, você precisa do título. E o convidado, ele importa muito. Demais. Eu acho que o convidado, hoje, em podcast,
cara, especialmente para um podcast não consolidado, eu acho que é 90-95% do sucesso do negócio. Eu acho, tem uma pegadinha aí também, porque eu já vi vários programas que eles começam com os convidados muito sinistro. E vai caindo. E vai caindo porque não consegue sustentar. Então, porque o chamariz era só isso. Ele não formou uma base. Eram duas pessoas muito, muito bombadas que chamavam uma terceira muito bombada e aquilo bombava. Sim. Aí vão acabando essas pessoas muito bombadas e aquelas pessoas não seguram o papo. É um anabolizante. É um anabolizante. Você tem esse período para você fidelizar de alguma forma a sua audiência, exato. não é? Mas ainda assim é muito difícil, né? Eu acho que a gente tem uma audiência para o Primocast, eu vou dizer que uma parte dela é bem fiel, mas se a gente trouxer qualquer pessoa aqui, mesmo que a pessoa seja muito inteligente, cara, os números vão ser muito mais baixos. Assim. Mas eu tô falando aqui que é diferente o público do YouTube com o público do Spotify. O público do Spotify ele é um público muito mais consistente. É mais profundo. Mas eu posso estar falando uma besteira em relação ao Flow, porque eu acho que é parecido com o do Inteligência. E eu acho que um podcast, para sobreviver anos e anos, ou décadas, ele tem que sobreviver independente do convidado bombado. Sim. E isso acontece. O cara fala, o Vilela tá trazendo esse cara, o Flow tá trazendo? Vou dar uma chance para ver quem é. Porra, que legal. Porque se você só depende do convidado e o cara não assiste, se ele não curtir, tem vida curta seu podcast. O que eu tenho percebido dos podcasts é que você precisa de uma base, você precisa criar... essa base que acredita que você faz uma curadoria de convidados. O que eu tenho percebido é assim, geralmente o podcast ele precisa, para começar, de convidados. Sim, ele precisa, porque ninguém conhece. Claro. Mas ele precisa. Mas isso... Calma aí, ele precisa do convidado, tá? Com o passar do tempo, esse anabolizante ele precisa dar um próximo passo. Qual que é o próximo passo? É você priorizar o tema. Porque muitas vezes tem gente que não consegue fazer isso, foca no convidado e às vezes o convidado ele perde tração. Quando a gente começa a focar no tema e as pessoas começam a assistir pelo tema, fica um trabalho mais saudável. Porque se você cria um tema bacana, um contexto bacana, já não importa quem vai. Mas tem uma coisa, tá acima. Mas tem uma coisa, primo, que é o seguinte: a gente é a companhia do cara no dia a dia, cara. Você vira a voz que acompanha a pessoa. Quando as pessoas encontram a gente, fala, cara, eu lavo louça escutando o teu podcast, eu durmo escutando, eu treino. Então, assim... Então, mas é um comportamento diferente do... Assim, lembra que eu falei dos dois tipos de podcast? Sim. Você tem o podcast mais generalista. Que é o nosso. Que é o de vocês. Aqui, o hábito de consumo é o hábito de... eu vou vir junto aqui. Entendi. Um hábito de consumo como o nosso, ele geralmente é algo que vai entregar uma transformação. Não necessariamente ele vai ser uma parceria. Entendi. Ele vai solucionar alguma coisa. Então, o tema aqui é importante. Entendi. Entendeu? E aí, se a gente consegue fazer com que o tema seja mais importante que o convidado, a gente tem vida longa. Né? E aí, com o passar do tempo, a gente precisa manter, cara, essa constância de transformação. É difícil no mundo educacional.